Bom dia, você tá feliz? Tá mesmo? Dá um sorriso pro irmão que tá ao seu lado e fala, é um prazer te ver nessa manhã. Mesmo com essa cara de sono. Como se meu rosto estivesse bem bonito aqui de manhã, né? Irmãos, gostaria que você, por favor, se colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, verso 8. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia até o verso 37. Amém? O tema dessa noite é... Eu estou acostumado a pregar de noite, irmão. Não tá vendo? Me corrija. O tema dessa manhã é não conte o seu problema para todo mundo, amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala, fica com a boca um pouco fechada. Boca aberta. Ou boquinha aberta, fala. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Ela diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. No verso 10, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele pode ocupar. No verso 11, um dia quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ela a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei e ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. No verso 14, mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la novamente. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. No verso 18, o menino cresceu e certo dia foi encontrar com seu pai, que estava com cefeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou, levou a sua mãe. O menino ficou no colo dele até o meio-dia, quando morreu. No verso 21, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. No verso 23, ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar uma jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte se está tudo bem. Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. No verso 27, ao encontrar com o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. No verso 28, disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não a cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar Sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho.
Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Feche teus olhos, Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos te dar graça, Pai, porque o Senhor é vida, o Senhor está aqui, Pai. O Senhor se faz presente em meio aos louvores, em meio à abertura de culto, Pai, em meio às ofertas, Pai, em meio às orações pelas crianças. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã. Deus, dá vida à tua palavra, que não venha ser um homem aqui falando, mas o teu Espírito Santo falando através da minha vida nessa manhã, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Essa passagem bíblica é uma passagem bíblica maravilhosa. Essa mulher, uma mulher de Sunem, era uma mulher rica. Ela tinha de tudo. E muito legal que nós vamos aprender algumas características dessa mulher, para que nós possamos entrar no ponto-chave da administração. E aí, como eu falei para você, não conte seu problema para qualquer pessoa. E essa mulher, ela construiu um quarto, porque Eliseu sempre passava pela cidade de Sunem, quando ia ao Monte Carmelo. Ele passava ali com algumas frequências. Então ela decidiu montar um quarto para Eliseu, um homem de Deus. Fez um quartinho legal para ele, para que pudesse ele ter uma estadia ali quando passasse por aquele lugar. Obrigado, cara. E o mais legal de tudo, eu não sei se você é dessa época, mas quando alguns homens de Deus vinham pregar na tua igreja, na igreja local, a gente sempre perguntava, os pastores perguntavam, tem algum irmão aí que pode ceder sua casa? Quem é dessa época aí? Para que o irmão possa dormir lá, ou uma refeição e tal. Os mais antigos mesmo, aqueles antigos, pode levantar sua mão. Confessa o seu pecado. Confessa a sua idade nessa manhã. Eu não sou muito velho, mas eu sou dessa época. Por causa do meu pai, que é um pouco velho. E da minha mãe. Eles não vão ver, não vão brigar comigo. Então, eu lembro que meu pai é pastor lá no Guarujá, pastor Mesquita e a pastora Leia. Eu lembro que às vezes vinha algum homem de Deus na igreja do pastor Nizuzi, onde nós congregávamos, e falava assim, cara, alguém pode ceder ou dar uma refeição. E eu lembro que iam as pessoas conhecidas assim, né, no mundo cristão, e eles iam lá em casa, tomavam café, eu ficava olhando, que legal. Hoje em dia não rola mais isso, né? Se você for ver, não tem mais isso. Se perdeu aquela hospitalidade pelos homens de Deus, né? Não sei, devido toda essa parte hotelaria, ou talvez esses caras que são um pouco mais conhecidos mudaram um pouco, eles já falam assim, não, quero ficar num hotel e tal, né? A gente fala porque a gente às vezes organiza evento, a gente conversa com algumas pessoas do mundo cristão, aí eles falam, não, pode ceder um hotel e tal, não dá nem para você oferecer a tua casa, não dá nem tempo. Mas amém, então ela preparou um quarto para aquele homem de Deus, cara. Ela falou com o seu marido, não, vamos construir um quarto aqui, deixar um lugar legal para quando ele passar por aqui, ele possa repousar. E a primeira característica dessa mulher, ela honrava os homens de Deus. Ela honrava um homem de Deus. E muitas vezes nós perdemos esse lance da honra. Cara, eu sou apaixonado por honrar os meus pastores, sou apaixonado por honrar os meus pais, velho. Né? Porque hoje eu tenho 33 anos. E eu dou beijo na cabeça do meu pai, aonde eu estiver. Ele dá beijo em mim onde eu estiver. Eu dou beijo na minha mãe, onde nós estivermos. Eu tinha um pouco de vergonha antes. Pô, tá tirando, vai me dar um beijo aqui. E meu pai é meio bagunceiro. Eu lembro quando eu tinha uns 16, 17 anos, às vezes eu ia atravessar a rua com ele pegava na minha mão. Eu falei, tá tirando, meu irmão? Qual que foi? Pegar na minha mão porque ele disse, não, pô, tá com medo? Mas eu sei que ele fazia para bagunça. Hoje, eu compreendo esse amor, né? E eu compreendo e tento de alguma forma retribuir essa honra pela vida dos meus pais. E pela vida, hoje também, dos meus pastores, que são meus pastores e meus sogros, né? Então, de alguma forma, eu tento retribuir. Honrando a vida deles, você não precisa honrá-lo apenas com presentes, com algo financeiro. Não, honrar com palavras, honrar com atitudes, honrar com ações. Hoje, para quem não sabe, é aniversário da nossa pastora. Então eu tenho que honrar ela duas vezes, que ela é minha pastora e minha sogra, né? Deu a luz à minha esposa, né, mano? Então eu tenho que honrá-la duas vezes. Parabéns, sogra. Deus abençoe. Eu sei que a senhora me ama. Ela já falou. Ela gosta mais de mim do que da Marissa. Então honrar nada mais é do que você dar créditos a quem merece. Então aqui nós temos homens de Deus na casa, mulheres de Deus, pastores, para que você dê honra, para que você de alguma forma dê palavras de bênção para eles, porque eles são homens e mulheres, assim como nós, que passam por dificuldades, passam por lutas, mas nós achamos que eles são super-heróis ou super-heroínas que não têm problemas. Não, eles têm problemas, igual eu e você. Eles passam por dificuldades, então uma palavra de honra, dizer que você o ama, dizer que você está junto, orar pela vida dele, trocar ideia com eles, isso faz bem.
Em Romanos capítulo 12, verso 10, diz assim, ó: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Hoje em dia a galera gosta de se amar, né? Eu me amo, sou lindo, eu dou honra para mim mesmo, eu sou bom, eu faço bem aquilo que eu faço. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem nada a ver com o amor de Deus. A palavra nos diz para nós darmos honra aos homens de Deus, não a você mesmo, mas às outras pessoas, aos seus irmãos que estão ao seu lado. Algo de bom ele faz, algo de bom ele faz para Deus. Dá honra para o teu irmão. Acostuma-se com isso. Você precisa aprender, igual aquela mulher de Sunem, ela preparou um quarto, ela falou: não, preciso honrar esse homem de Deus. E muito legal que o homem de Deus fala: o que eu posso fazer pela senhora? Porque você está me honrando, o que eu posso fazer por você? Sabe o que ela fala? Nada, está tranquilo. Muitas vezes nós queremos honrar alguém para receber algo em troca. Não, você precisa honrar alguém sem esperar nada. Você precisa honrar a Deus sem esperar nada de Deus, porque Ele já entregou o seu único filho por amor a nós, mano. Então Ele não precisa fazer mais nada por nós, porque Ele já nos deu vida, Ele já te deu esperança, Ele já te deu vida eterna. E muitas vezes nós queremos honrar a Deus por tudo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele é. Você precisa honrar a Deus não por aquilo que você pode receber dEle, mas por aquilo que Ele é para nós. Então muitas vezes nós esperamos: eu vou honrar Deus aqui com as minhas finanças e depois eu vou receber algo em troca. Não, não funciona assim. Essa não é a matemática de Deus. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a intenção do nosso coração. A matemática de Deus é diferente da nossa. Então quando você honra o Senhor, quando você abençoa, quando você entrega o seu melhor a Ele, Ele conhece o seu coração e Ele tem prazer em nos abençoar. Então algo maravilhoso nessa tsunami é que ela honrava os homens de Deus. E você sai daqui nessa manhã honrando as pessoas, honrando o seu parente, honrando o seu pai, honrando a sua mãe, honrando as pessoas que já cuidaram de você, as pessoas que um dia oraram por você, as pessoas que um dia intercederam por você. Para você estar aqui hoje, alguém orou pela tua vida, irmão. O cara pode começar a pensar, falar: não, alguém orou por mim para eu estar aqui hoje. Porque talvez você era, desculpa a palavra, um tranqueira, né, irmão? Você era ruim, você era mal, você era zoado, irmão. Quando eu olho meu pai pregando, eu lembro de quem meu pai era, irmão. Meu pai era presidente de uma escola de samba lá no Guarujá, irmão. E hoje ele é pastor. E eu fico olhando e falo: nossa, o cara era louco. E me levava, ele mostrava umas fotos minhas na cacunda dele, desfilando numa escola de samba. Eu falo: nossa, mano, eu vestido de índio, pô, nada a ver, índio. De super-homem. Eu falei: o que é isso aqui, pai? Ele: era a roupa da época. Mas não tem como. Que coisa feia. E muito legal que você precisa entender que na oração tem poder. E ele orava, ele falava que pedia. Ele não sabia a oração, não conhecia. E ele falava assim: eu vou que meu filho seja um excelente baterista da escola de samba. Para honra e glória de Deus, o diabo não ouviu. Só Jesus, Deus ouviu o baterista e me trouxe para a casa de Deus, amém? Então, e é muito legal isso. Então, sempre tento honrá-los, tanto meu pai como minha mãe, de alguma forma, que você, em nome de Jesus, compreenda isso nesta manhã. Outro tópico dessa mulher, uma característica, porém não uma característica boa, e tem muito semelhante a nós. Ela duvidou da promessa. Sabe por que você muitas vezes não vive as promessas de Deus? Porque você duvida daquilo que Deus um dia te prometeu. E você não vive aquilo que o Senhor sonhou para a tua vida. Tudo que Deus promete, meu irmão, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que um dia Ele falou para ti. Então, se Deus te prometeu, cara, Ele vai cumprir. É que o tempo não é seu, o tempo é dele. O prazo não é seu, o prazo é dele. O momento não é seu, o momento é dele. Só que muitas vezes nós, como homens e mulheres, não sabemos esperar, né? Não tem nada mais difícil do que falarem para você: espera um pouco. Você é igual eu, se alguém mandar você esperar um pouco, fica ruim o negócio. Fala assim: espera um pouco, vai chegar a tua hora. Não. Aí tu fala: chegou a minha hora? Chegou a minha hora? Parece a Maria, minha filha. Eu falo: espera um pouco que nós já vamos andar no brinquedo. Mas é agora? Eu falei: esperar, pô. Conhece a palavra espera? Às vezes eu falo para ela: você conhece o que é esperar, Maria? Ela tem 4 anos. E ela fala: o que é esperar? Eu falo: esperar, pô. Fica de boa aí. Sem falar nada. Na categoria, quietinha. Só olhar pro pai: é nós, estamos juntos. Pá. Vamos na fila do brinquedo, tá vendo? Tem só 15 crianças na tua frente. Espera um pouco. E ela ficou olhando: dá 1 minuto, irmão. Somos nós agora? Pensando Deus olhando pra gente, irmão. E aí Deus, chegou a minha vez. Deus falou: filho, falei para esperar.
você vai esperar só mais um pouquinho. Você não faz isso com teu filho? Eu faço com a Maria. Se ficar me pedindo, vai esperar mais. Ela me pede. Eu tenho o maior prazer. Vai esperar mais. Um dia minha mãe fez isso comigo, minha hora de retribuir. Imagina Deus para ti. Vai esperar um pouquinho mais, filho. Tá falando demais. Então aquela mulher, ela duvidou da promessa. Em 2 Reis, como nós lemos, capítulo 4, verso 14, diz assim: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filho, seu marido é idoso. No verso 15, então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Olha o que ela fez, a palavra de Deus nos mostra. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas tua serva, ó homem de Deus. Mas no verso 17, que diz assim, ó: mas como Eliseu lhe dissera, Eliseu era um homem usado por Deus. A mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, Deus deu à luz ao filho. Deus falou com o homem de Deus lançou aquela palavra sobre a serva, sobre a sunamita. Ela duvidou, irmão. Ela talvez, para a graça de Deus, o Senhor a abençoou. Mesmo ela duvidando, Deus foi lá e deu. Só que uma característica nossa, muitas vezes do cristão, é duvidar daquilo que Deus te prometeu, é duvidar daquilo que Deus tem para ti, é duvidar daquilo que Deus um dia sonhou, é você duvidar daquilo que você pode viver diante de Deus. Cara, você não veio nessa terra para sofrer, você veio para fazer a diferença, você veio para ser abençoado. Momento algum, a Bíblia diz que você seria apenas um sofredor, diz que nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo, Ele está conosco, Ele está à frente da batalha. Ele está na frente da situação, Ele está no controle de tudo. Cara, você não veio aqui para padecer, para ficar sofrendo, não. Você veio para ter vida, vida em abundância, porque Ele é vida em abundância. Você precisa crer nisso, você precisa crer na promessa. Aqui nessa Bíblia tem muitas promessas para você, meu irmão. Não é possível que pelo menos 100 aqui dentro não seja sua. Você não recebeu, tá vendo? Então as suas 100 já multiplicou, vai vir tudo para mim, em nome de Jesus. Recebo, Pai. Recebo todas. Tem muitas promessas, 5.000 promessas aqui mais. Não é possível que 1.000 não seja sua. Está começando a aquecer aí. Você está começando a entender, meu. Não é brincadeira, irmão, é sério. Você precisa acreditar nas promessas de Deus da sua vida. Porque aqui tem as promessas de Deus, aqui é o manual da vida, irmão. Porque o manual então tem bênçãos para você. Da mesma forma que aquela mulher queria um filho. Talvez ela nem imaginou, Deus foi lá e deu a luz, deu um filho e ela pôde dar a luz, irmão, a um filho. Se você quiser um filho, receba em nome de Jesus. Eu estou com essa unção do filho aí. Para quem não sabe, você é pai de novo, né? Então, eu estou com a unção do pai. Tô brincando. Mas se você quiser receber um filho, Deus, dá para ele aí, em nome de Jesus. Eu vi um monte de irmã fazendo assim: tá repreendido. Prende não, mano. Fica com medo não. Então o profeta, ele ali profetizou algo sobre aquela mulher. Irmão, se Deus um dia falou algo na sua vida, não desiste daquilo que Deus falou. Não pare, porque ainda não chegou. Não retroceda, porque ainda não é o tempo. Talvez Deus está te preparando. Deus está preparando você, porque tudo faz parte de um processo de Deus em nossas vidas. E Deus está te preparando para você receber aquilo que Deus tem para ti. Porque talvez se Ele der agora, você vai lá e dá as costas para Deus. Então Deus está te formando, está te forjando, está te preparando para que você receba aquilo que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Para de perguntar para Deus quanto tempo vai demorar. Apenas ore e espere o tempo determinado e na hora certa vai chegar na tua vida em nome de Jesus. O terceiro tópico, e esse vamos dizer que é o principal como tema da mensagem, é: pare de contar os seus problemas para quem não pode solucioná-lo. O mal do cristão, irmão, é passar por um problema e contar para todo mundo que ele vem na frente. É passar por uma dificuldade e qualquer cara que você encontrar na rua fala: pô, irmão, tô passando uma dificuldade, eu quero mesmo. É sério, pô, tô com um problema ali em casa e tal. Aí o cara, legal. Não vai fazer nada por você. Tu só gastou palavras. Aí você vai lá no outro irmão: pô, irmão, tô passando um problema, sério? O que é? Ah, tal. Ah, legal. Ele não fala nem que vai orar pela tua vida. Tem pessoas que querem que você passe por problema, sabia? Infelizmente. Tem pessoas que desejam mal, aí você fica contando o teu problema para as pessoas e fala: ah, chegou a tua hora. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Cara com raiva de você. Bem feito. Você merece. Então para de contar os teus problemas para todo mundo. E algo que nós aprendemos com essa mulher, irmão, nessa manhã.
presta atenção, seu filho tinha falecido, morreu. Eu contei ontem no culto de jovens que nós tivemos aqui no Papo Reto. Na sexta-feira passada eu passei o pior dia da minha vida. Eu falei para minha esposa, foi o pior dia da nossa vida, como pai, como mãe. A Maria na segunda-feira, ela caiu do pula-pula e quebrou o cotovelo. E quebrou feio o cotovelo. E como pai, né, você tenta ser o cara, né? Tu fala assim, não filha, não foi nada, tá tranquilo. Tá de boa. E ela chorando, né, irmão, até as horas. Eu falei, não, fica tranquilo, o pai joga bola, vou meter um gelo no teu cotovelo, vai dar tudo bom. Eu sempre faço isso comigo, dá certo. Cheguei em casa, coloquei um gelo e o braço com um bolotão, irmão. Falei, nossa, não vai dar. Cheguei meia-noite no hospital e o médico fez o raio-x e ele olhou pra mim e falou, pai, fraturou. E aí meu coração já deu aquela... Falei, como assim? Fraturou? Fraturou o cotovelo, tá feio. E digo mais, ela vai ter que operar. Aí o mundo caiu como pai, né, irmão? Como pai, eu falei, não é possível, cara. Falei, como assim vai ter que operar? Não, tem que operar. Eu lembro que eu saí onde ela estava, eu fui dar uma respirada. Eu chorei como pai. Eu falei, cara, Deus, não é possível. Vou ter que levar minha filha para uma sala de cirurgia. Estou acreditando. E eu comecei a relutar com aquilo, irmão. Eu comecei a relutar. Eu falei, Deus, eu não aceito, pai, eu não aceito. E comecei a orar. E a Maressa está grávida, né? Eu falei, como que eu vou contar essa notícia para a Maressa, mano? Ela tá lá fora, ela não queria nem entrar. E quando eu cheguei lá fora, né? Eu falei, então, ela fraturou e vai precisar operar. E a Maressa caiu no choro lá, né, sem ela ver. Falei, Deus. E eu comecei a orar, irmão. Comecei a crer. Falei, mano, essa menina não vai operar. E ele queria que eu trouxesse ela logo no outro dia de manhã para operar. Falei, não vou levar. Eu cheio de fé, irmão. Falei, vai dar certo. Deus vai curar, vai colar esse braço. Deus curou? Não. Ela teve que operar. Ele deixou de ser Deus? Nunca. Era a vontade dele que ela passasse por aquilo e eu vivesse isso, que Deus me tratasse de alguma forma. Eu recebi como isso. Só que muitas vezes quando Deus não faz, você desiste de Deus. Você desiste de quem Deus é. Só que muitas vezes não é a vontade de Deus fazer aquilo. E não é porque Deus não curou que ele vai deixar de ser Deus, não. Ele continua sendo o mesmo Deus, mesmo curando ou não curando, irmão. E eu lembro que na sexta-feira, eu a levei novamente. E na quinta-feira passada, eu não vim para o culto, nós internamos ela, fiquei com ela, com a Maressa. Na sexta de manhã, às 7 da manhã, ela foi para a operação. E eu lembro que o médico falou, só pode entrar um. E a Maressa não deixou nem eu pensar, né? Vai entrar ele. Falei, Falei, sou o pai, né? Eu sou fortão. É nóis. Irmão, tava mal. Mal mesmo, como um homem, imagina. Tua filha tem 4 anos, você saber que ela ia ser sedada lá, aquela geral que falam, acho, né? E você não sabe se tua filha vai voltar ou não. É triste falar isso, pensar isso. Eu estou falando tudo isso para que você entenda a situação dessa mulher que era muito pior do que a minha. E eu lembro que eu entreguei ela naquela cirurgia. Eu falei, Deus, o Senhor está no controle. Eu fui orando, irmão, ungindo tudo. Ungi aquele hospital, deve estar ungido até agora. Eu com o óleo na mão, saí ungindo tudo, irmão, aquele hospital. Ungi tudo, a maca, ungi o que eu podia ungir. Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo nas horas boas, o Senhor está comigo nas horas ruins. Deus está contigo nas horas boas, Deus está contigo nas horas ruins. Na dificuldade, na angústia, na alegria. E eu comecei a orar, e a Maria chorando, ela não estava entendendo, eu não falei em nenhum momento que ela ia operar, não podia fazer isso com ela. E até que sedaram ela, e ela operou, a cirurgia durou meia hora, mas parecia, irmão, 15 horas, passava nunca. E eu andava para um lado e para o outro, e eu via a Maressa chorando, falei, Deus, eu não podia nem chorar, né, porque você como pai fala, não, eu tenho que ser o forte. Eu falei para Deus, Deus, na moral, depois me dá 10 minutos só para eu chorar sozinho. Falei para Deus, Deus, depois só me dá 10 minutos. Aí eu olhei para a Maressa e falei, depois que acabar tudo, me dá 10 minutos. 10 minutos de boa. Falei, assim, para quê? Eu falei, não, preciso trocar uma ideia eu e Deus. E eu nem troquei ideia, irmão, só chorei. Eu creio que Deus recolhe a nossa lágrima e entende o nosso choro. E eu falei, Deus, obrigado, porque graças a Deus deu tudo certo. Hoje ela não para de dançar já, irmão, com aquele cotovelo. Eu falei, em nome de Jesus, me deu muito trabalho já, meu coração quase parou, desesperador. E eu chorei muito diante de Deus. E quando eu comecei a ler essa passagem, irmãos, aquela mulher tinha o seu filho que faleceu. Se você pegar a passagem, depois você pode ler na sua casa, do capítulo 4, do verso 20 até o 30.
Aquela mulher recebe o seu filho no colo, o seu filho morre, ela coloca o filho na cama e ela fala para o seu marido: prepara uma jumenta, prepara um servo que eu preciso ir até um lugar, falar com o homem de Deus. Se você for ver, irmão, a passagem em um momento, o marido dela pergunta: e aí, mas tranquilo? Vai tudo bem. E ela vai, irmão, em direção até o homem de Deus. Quando ela vai chegando perto do Monte Carmelo, irmão, onde Eliseu estava, a palavra de Deus nos mostra, se você pesquisar no mapa, Sunem até o Monte Carmelo dá aproximadamente 40 quilômetros. Não é de carro não, hein? Imagina só aquela mãe. Você que é mãe, sabe do que eu estou dizendo. O pai sabe mais ou menos, que a mãe sofre mais que a gente, não tem jeito. Não adianta falar: não, sou o pai e sofro mais, não. Não tem jeito, nós não temos moral, não. Os filhos, muita moral. A mãe prevalece, tem boi. Ela gerou aquela criança, ela deu a luz. E eu estava olhando o sofrimento da minha esposa e eu fiquei imaginando, imagina o sofrimento dessa mulher, irmão. Imagina a dor, imagina a angústia, 40 km até chegar o homem de Deus com o seu filho morto lá. Só que ela crendo que algo Deus poderia fazer por ela. E no meio do caminho ela encontra Geazi e Geazi pergunta: e aí, tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem com o seu marido? Tá tudo bem com o seu filho? O que ela responde? Está tudo bem. Ai, eu fiquei me perguntando, ela mentiu? Ou ela estava com tanta fé que algo poderia acontecer? Ela, em momento algum, ela duvidou daquilo. Sendo Deus curando ou não, sendo Deus ressuscitando aquela criança ou não. E no meio do caminho, ela chega até aquele homem de Deus e ela fala: eu te pedi algo? Aí, irmão, eu fico imaginando aquela mãe brava, irmão. Aí, tem mãe brava aqui? Pode caguetar, levanta sua mão, cagueta. Eu falei pra minha esposa que ela é a mãe mais chata do colégio que eu tenho. Aí minha esposa era tudo... Por que? Não, eu falo, na moral, tu é mãe chata, hein, meu? Eu brigo com ela direto, ela fica brava comigo. Mas zoeira. Tem mãe chata aqui, né, irmão? Tem mãe brava aqui, não tem? Fala a verdade. Tem a mãe da Mari levantou a mão, não, tem eu. Confessou o pecado nesse exato momento. Tem umas mães que são mais chatas que as outras, mais bravas que as outras, isso é normal. A minha mãe é desesperada, irmão. Quando eu contei que a Maria ia ter que operar, ela pegou o carro lá do Guaru. Não, eu vou até aí. Eu falei: calma, doido. Calma, não adianta agora. Eu já estava desesperado, irmão. Mas 2 desesperados. Não, vou até aí. Ela fica até branca, irmão. Fica até branca. Eu falo: mãe, calma, mãe, calma. Fica pálida, sabe? Eu falo: calma, mãe. Agora está no controle, na mão de Deus. Difícil, mas Deus está no comando. Irmãos, tem nada mais maravilhoso do que você servir a um Deus. As coisas estão difíceis, mas você sabe que Deus está no comando. Às vezes tu fala assim: Deus, não vai dar certo. Ou você duvida, será que vai dar certo? Mas você precisa crer que Deus está no comando, no controle de tudo, cara. Foi Deus que me deu minha filha e Deus guarda a vida dela, eu creio. E nós passando por aquele momento, e eu fiquei imaginando essa mulher chegando até ali, até Eliseu, e ela fala: eu te pedi algo. E eu creio que ela fala num tom, irmão, brava, raivosa, porque o seu filho tinha morrido. Eu te pedi algo, eu te pedi para ter um filho, eu falei que não tinha condições, eu falei que não ia dar certo. Irmão, na moral, aquela mãe devia estar como? Brava. E ele começa a perguntar: quem é o seu? Não, vem aqui. Não, eu vou mandar Geazi. Aí eu fico imaginando a mãe, aí é lance de mãe. Eu vou mandar Geazi, vai dar tudo certo. Ela fala assim: aí, se você não sair daqui comigo, trazendo para o português de hoje, se tu não vier comigo, eu vou te atropelar aqui mesmo. Nós vamos sair na mão. Eu sou mulher, mas eu vou ler Maria da Penha, não vai rolar. Tu vai me agredir, eu vou te agredir também. Não, eu fico imaginando você, mãe. Você sabia que naquele homem de Deus estava a esperança da tua vida. Não porque ele era um homem e o homem poderia curar, não, mas porque Deus estava com ele. Irmão, era a única esperança da sua filha, do seu filho. Era a única esperança da ressurreição. Era a única esperança de algo de bom acontecer. Nessa manhã, a única esperança da tua vida está aqui. Então você precisa entregar o melhor para Ele, porque Ele sim pode solucionar os teus problemas. Ele sim pode resolver a tua causa. Ele sim vai à frente da batalha. Então eu fico imaginando aquela mãe, diante daquele homem de Deus, falar: se você não for comigo, eu não vou, mano. Se você não for comigo, meu irmão, eu acho melhor tu já aprontar tuas coisas e ir comigo. E ele foi. Irmão, ele não é besta?
Até eu ia. Se eu fosse a mãe também, ia pegar logo um pedaço de caibro e falar, aí, pensa 2 vezes aí. Ah, irmão, na hora que você está no desespero, na hora que não adianta a gente ser hipócrita. Quando o negócio está louco, irmão, aí tu vê se tu é crente ou não. Depois tu fala, meu Deus, olha a atitude que eu tive, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. É nas horas difíceis que Deus prova nós, irmão. Que Deus vai te provar. Nas horas difíceis que Deus prova quem nós somos, que nós realmente estamos com Deus. Eu fico imaginando aquela mulher. E ele vem, o homem de Deus vem. E o homem de Deus chega naquela casa onde o filho está morto. E para honra e glória de Deus ali, o menino ressuscita. O milagre vem. Mas algo que eu queria te dizer nessa manhã. Se você parar para ver, aquela mulher não contou o problema dela para ninguém no meio do caminho. Porque ela sabia que apenas em Deus podia resolver o seu problema. Ela sabia que apenas Deus poderia solucionar o seu problema. Não adianta ela ter contado, ela ia perder tempo, irmão. Já pensou se toda pessoa que ela cruza no meio do caminho, a irmã está chorando por quê? Ah, tô chorando porque meu filho morreu, o profeta vai falar, meu irmão. Sabe o cara ia falar, pô, meus pêsames. Não posso fazer nada por você. Vou orar pela tua vida, talvez. Para Deus confortar o teu coração. Quando você estiver passando por uma dificuldade, irmãos, vai direto a Deus. Você tem a ligação direta com Ele. Para que você quer passar o teu problema para outra pessoa? Qual que é a tua dificuldade de chegar e orar a Deus? Mateus 6,6 diz, cara, quando você puder, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu pai que está em oculto, e o pai que vê secretamente vai te recompensar. Mateus capítulo 6, verso 6. Cara, então se você tem acesso ao pai, para que você quer tocar a bola de lado se você tem acesso a ele? Se você tem acesso diretamente a Deus, por que você não conta seu problema para ele? Porque ele sim pode resolver. Por que você não conta a sua angústia para ele? Por que você não conta a sua dor para ele? Irmãos, pode perguntar, quase ninguém sabia que a minha filha ia operar. Porque nem adiantar eu contar para ninguém. Só minha família sabia praticamente. E Deus, que era o principal que tinha que saber. E orei, Deus, prepara os médicos. Deus, prepara as pessoas que estarão lá. Que teus anjos possam estar lá. Deus, que o Senhor possa estar no controle de tudo. Deus, que o Senhor possa guardar essa cirurgia. Que o Senhor guarde o anestesista. E eu comecei a orar. Como um homem de Deus, isso aí, profetizando que tudo ia dar certo. O que ia adiantar eu contar para as pessoas que estavam ao meu lado? E tinha umas mulheres lá também com pessoas operando. O que ia adiantar? Minha filha está operando e tal. Só ia perder tempo e gastar a palavra. Nessa manhã, o Senhor manda te dizer, cara, conversa e conte os seus problemas para Ele. Pedir conselho para homens de Deus, amém. É válido demais. Nós temos pastoras aqui que... Quantas vezes eu tenho problema, pastor, não sei o que eu faço, você pode me aconselhar nisso? Me ajuda com isso. Ele vai te dar uma palavra de Deus, algo. Deus vai falar contigo. Mas tem vezes, irmão, que é só você e o Pai. Deus quer te tratar, Deus quer te formar, Deus quer que você rompa níveis. E Deus quer fazer você romper etapas na tua vida. Romper níveis com Ele. Romper níveis a ponto de você saber, não, eu dependo de Deus, cara. Eu sou completamente dependente dEle. Dependendo das coisas que eu tenho, das coisas que eu sou dependente do Pai. Eu estou com Ele. Eu deposito a minha esperança nele. Eu deposito a minha força nele. A minha força está nele, em nome de Jesus. E a tua força está nele, em nome de Jesus. E já estou finalizando. É o quarto e último tópico. O quarto tópico se diz: não se distraia, irmão, no meio da tua caminhada. Outro tópico dessa mulher e outra característica dessa mulher, ela não se distraiu. Em momento algum. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 24, diz assim, ó. Ela mandou selar uma jumenta e disse ao seu servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Está focada. Ela falou, nada vai me distrair, nada vai fazer eu perder a minha esperança, nada vai fazer eu perder aquilo que Deus tem para mim. Porque na moral, imagina se ela para em algum lugar, 99% de certeza alguém viria com uma palavra triste para ela. Que ela fala, meu filho morreu. Ai, é assim, acontece. Ia jogar um balde de água fria, como a gente fala. Talvez ia fazer ela duvidar da fé dela.
Talvez ia fazer ela duvidar da esperança. Talvez ia fazer ela duvidar que aquele menino seria curado. Talvez traria dúvida. Porque quando você se distrai na tua caminhada cristã, começa a vir dúvidas na sua vida. Quando você se distrai com algo momentâneo, passageiro, você começa a ter dúvida do eterno. Você começa a ter dúvida daquele que pode te levar para a eternidade, daquele que pode resolver a tua causa. Quando você começa a se distrair, as coisas começam a acontecer que você esquece quem é Deus, mano. Então eu queria te dizer nessa manhã, não se distraia, não empreste seus ouvidos para as pessoas. Não deixe com que as palavras ruins entrem na sua vida. Não deixe que as palavras ruins entrem no seu coração e tomem conta do seu coração, a ponto de você duvidar daquilo que Deus tem para você. Eu sempre falo isso sobre palavras ruins. Palavras ruins, ela tem poder sim, se você deixar entrar na tua vida. Se ela entrar por um ouvido e sair pelo outro, não tem poder nenhum. É só uma palavra. É igual isso aqui, eu sempre dou esse exemplo. Se isso aqui fosse o maior veneno do mundo, ele aqui é só o maior veneno do mundo, não vai me fazer mal nenhum. Mas se eu tomar, aí ele faz mal, aí ele te mata. É a mesma coisa uma palavra ruim. Ela entrou na tua vida, se você recebeu ela no teu coração, você aceitou essa palavra, você recebeu essa palavra negativa, sim, ela vai tomar conta da tua vida, ela vai te machucar, ela vai fazer você parar, ela vai fazer você desistir, ela vai fazer você duvidar de Deus. Mas se for apenas uma palavra negativa, você falar, eu sei quem domina o meu coração, eu sei quem domina a minha mente, eu sei quem está à frente da batalha, sai fora em nome de Jesus toda palavra negativa. Essa palavra ela vai embora, irmão, ela não tem poder sobre a tua vida em nome de Jesus. Pode ver que Jesus sempre usava, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Ei, não se distraia. Presta atenção. Ei, as coisas estão acontecendo e você não está vendo. Presta atenção. Deus manda te dizer isso nessa manhã, irmão. Não se distraia no meio do caminho. Vão aparecer situações, vão aparecer coisas para que você se distraia, para que você abandone a tua fé, para que você desista daquele que te ama. Mas não se distraia em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa manhã. Gostaria que o grupo de louvor pudesse vir aqui. E hoje eu acho que foi a primeira vez que eu consegui contar o que aconteceu com a minha filha sem chorar. Porque estava difícil, irmão. Estava uma luta. Só que quando eu comecei a ver e ler aquela mulher, aquela esperança, aquela fé, aquele foco nas coisas de Deus, falei, Deus, eu preciso disso para a minha vida. Cara, nós precisamos disso. A igreja do Senhor, ela precisa disso. A igreja da Guilhermina, ela precisa disso. Ela precisa saber, entender que ela precisa honrar. Ela precisa entender e compreender que ela tem que honrar as pessoas de Deus. Que ela não pode duvidar das promessas. Que ela não pode se distrair. Que ela não pode contar os seus problemas para qualquer pessoa. Em nome de Jesus, que você saia dessa manhã com a boca fechadinha, irmão. Tu vai passar ali apenas para dar a paz do Senhor, irmão. Tamo juntos. Tá tudo bem? O que você vai falar? Tá tudo bem. Sabe o que é isso? Quando você fala que tá tudo bem, você não tá mentindo, não. Você está pegando o seu problema e fala, tá tudo bem, tá nas mãos de Deus. Tá tudo bem, tá no controle de Deus. Você já viu quando você talvez confia tanto numa pessoa, você fala, não, tá tudo bem, quem tá no comando da parada ali é o Eudes. Não, tá tudo bem, quem tá no comando ali é o Roberto, tá tranquilo, tá com ele, vai dar tudo certo. Com Deus, meu irmão, nós temos que ser assim. Ei, tá tudo bem, tá na mão de Deus, tá no controle. Ele é o mestre, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos, irmãos. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se Deus curar, ele é Deus. Se Deus não curar, ele é Deus. Se Deus te der, ele é Deus. Se ele não te der, ele continua sendo Deus.
e Ele vai permanecer sendo Deus. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então Ele é o mesmo. Aquele mesmo poder que tinha antigamente é o mesmo poder que tem hoje. Aquelas mesmas curas que tinha antigamente é o que tem hoje. Aquele mesmo Deus que se manifestava antigamente, Ele se manifesta aqui, irmãos. Ele se manifesta aqui entre nós. Nós precisamos crer e ter fé, não se distrair, entender que Deus tem algo preparado para nós. Deus te trouxe aqui nessa manhã, não foi à toa não. Deus está tomando conta do teu problema. Até aquele problema que você fala, esse é impossível. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Tem uma música que diz isso. Quando que era difícil se torna impossível. Eu fico imaginando, tá impossível. Eu fico imaginando Deus no seu trono. Tá impossível? Você me chamou. Eu sou o Deus do impossível. Tá impossível? Opa, eu ouvi meu nome. Eu sou o Deus do impossível. Quando Deus traz algo difícil na tua vida, é que Deus quer te tratar. Sabe por quê? Porque você acha que você pode resolver tudo com a sua força, com o seu jeito, da forma que você acha que é. Mas não é da sua forma, não é do seu jeito, é da forma que Deus acha que é. Então Ele começa a tratar a gente, irmão. Porque quando está tudo no nosso controle, nós esquecemos que existe um Deus. Quando estava tudo no meu controle, eu falei, não, tá tranquilo, vamos pôr um gelo, Maria, tá de boa. Quando falou que ia operar, eu falei, Deus, fugiu do meu controle, mas está no teu controle. Me perdoa porque eu achei que estava no meu, mas tem que ser o teu controle. Tem que ser do teu jeito, tem que ser da tua forma, Pai. Nessa manhã o Senhor manda te dizer, calma, filho. Não vai ser do teu jeito, vai ser do meu jeito. Calma, filha, não vai ser do teu jeito. Deus está ouvindo as tuas orações. Deus tem escutado o teu clamor. Se você nessa manhã, você quer receber uma oração, talvez você está angustiado, talvez você está triste, talvez você sabe que as coisas estão difíceis e você não sabe como resolver. Sai do teu lugar e entrega o teu problema nas mãos de Deus. A atitude de sair do lugar, irmão, já é um reconhecimento de falar, Deus, eu sei, está nas tuas mãos. Deus, eu entendo, está nas tuas mãos. Deus, eu compreendo, eu estou entregando agora o controle nas tuas mãos. A atitude de você se movimentar e sair do teu lugar, talvez em ato de humilhação, em ato de redenção, já está sendo uma atitude que você está entregando o teu problema nas mãos de Deus. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor sonda e conhece o teu coração. O Senhor sonda e conhece o teu coração, irmão, por inteiro, velho. Por inteiro nessa manhã. Que os nossos pastores possam vir aqui para orar. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Oh Deus, todo o coração